Conheça o Clube Criacionista de Campinas. Seminário de Enriquecimento Espiritual enfatiza reavivamento e reforma. Dia de Finados, na Revista Adventista de novembro. Evangelismo via satélite acontece em Buenos Aires. Tudo isso agora no ASN TV. Durante esta semana, todas as atenções da Igreja Adventista na América do Sul estão voltadas para o evangelismo via satélite transmitido de Buenos Aires, na Argentina. De lá, o pastor Luiz Gonçalves tem falado sobre a grande esperança para os países de fala hispânica. Milhares de pessoas têm sido tocadas e conectadas através da internet e pela televisão. Cerca de 800 pessoas assistem ao vivo o programa no auditório do Instituto Adventista de Florida. Em todo o território hispânico da divisão sul-americana, aproximadamente 3.000 igrejas estão abertas e transmitindo as mensagens sobre a grande esperança. Fundado há pouco mais de um mês, o Clube Criacionista de Campinas, em São Paulo, realizou sua primeira manifestação pública no domingo, 6 de novembro, com a distribuição de mudas de plantas ornamentais e uma marcha ao redor da Lagoa do Taquaral. As pessoas eram abordadas e recebiam a muda de uma planta ornamental, um folheto com orientações sobre como cuidar da planta e uma mensagem sobre a origem da vida a partir da criação divina. Conheça mais o Clube Criacionista pelo site www.clubecriacionista.com. Tendo como ênfase o reavivamento e a reforma espiritual, aconteceu o primeiro seminário de enriquecimento espiritual simultâneo da Igreja Adventista na região sul-rio-grandense. O encontro foi realizado em Porto Alegre e em Pelotas. Nas duas cidades, os adoradores assistiram palestras sobre adoração, fidelidade e estilo de vida. Para os participantes, as jornadas espirituais atuam como uma ferramenta indispensável para se alcançar o êxito na vida espiritual da igreja. No feriado de Finados da semana passada, milhões de pessoas visitaram cemitérios em todo o Brasil. Esse é o tema que integra a maioria das matérias da Revista Adventista de novembro. Através de artigos e reportagens, os leitores podem conhecer o drama dos adventistas que encararam o luto. Eles contam como a fé os ajudou a lidar com a situação. Você pode adquirir a Revista Adventista pelo telefone 0800 979 0606 ou pelo site www.cpb.com.br. Na última manhã da Comissão Diretiva Plenária da Divisão Sul-Americana, alguns votos importantes foram tomados pelos líderes adventistas. Um deles diz respeito a uma proposta de simplificar e otimizar o funcionamento do chamado Ciclo do Discipulado, programa que incentiva novos conversos a se envolverem com a missão de pregação. A estratégia está baseada na plena integração entre escola sabatina, trabalho de pequenos grupos e o discipulado. Nesta e na próxima edição do ASN TV, o pastor Marcos Bonfim, líder do Departamento de Lar e Família da Igreja Adventista para 8 países da América do Sul, fala sobre o que a Bíblia orienta sobre o homossexualismo. Assista. Pastor Bonfim, um prazer tê-lo conosco aqui. Prazer é meu. Pastor, como a homossexualidade é vista à luz da Bíblia? Bom, toda a sexualidade, pela Bíblia, ela começa por ocasião da criação. Então você estuda lá Gênesis capítulo 1, nós vemos que a nossa sexualidade não apareceu, muito menos foi uma escolha humana, ela nos foi dada como um presente de Deus. Já no capítulo 1, versos 26 e 27, a Bíblia diz assim: criou Deus homem e mulher, macho e fêmea os criou. No verso 26. No verso 27 diz, Deus já dá uma ordem para o casal, um casal heterossexual. Deus dá ordem, sede fecundos, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. O que quer dizer que a nossa sexualidade, na visão da Bíblia, na visão de Deus, ela está ligada à ideia de fecundação, ou seja, perpetuação, mas não é exclusivamente ligada a isto. A Bíblia apresenta também a ideia de que a nossa sexualidade tem a função de proporcionar prazer.
né? Você encontra isso em Provérbios, etc. Mas ali em Gênesis, a nossa sexualidade está ligada à fecundação. Para haver fecundação, é necessário haver um casal heterossexual, homem e mulher, que Deus colocou nos dois a habilidade de procriar a espécie, de produzir filhos. Depois você encontra em Gênesis capítulo 2, verso 24, Deus dizendo: por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Esse uma só carne, em 1 Coríntios 6, verso 16, está mostrando claramente que é relação sexual. Ou seja, para você ter uma relação sexual dentro do padrão da Bíblia, você tem que deixar pai e mãe, você não pode mais morar na casa do pai e da mãe, e você tem que se unir a uma mulher, o homem no caso. Então, novamente você vê ali a noção da sexualidade heterossexual. Aí você vai para Levíticos capítulo 18, você já tem uma afirmação pesada. Ali Deus diz assim: não te deitarás com um homem como se fosse mulher, isto é abominação. E no capítulo 20 de Levíticos, ainda há uma pena que no Antigo Testamento se dava para aqueles que incorriam na transgressão dessa orientação de Deus. Aí você vai para Romanos capítulo 1, versos 26 e 27, Deus ali fala também, a Bíblia, o apóstolo Paulo condena a homossexualidade como uma prática que não é recomendada aos cristãos. E em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, eu vou citar apenas esses textos. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, Deus é assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem fornicários, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem sodomitas, nem ladrões, nem os cobiçosos, nem os beberrões, nem aqueles que praticam extorsão herdarão o reino de Deus. Ou seja, nesse texto aparece uma coisa muito interessante. Nesse texto você encontra duas palavras ligadas à homossexualidade. Você encontra homossexuais e sodomitas, ou seja, aqueles que praticam a homossexualidade passiva, tem a ideia da passividade e da atividade, né? Então, nesse texto diz que tanto um como o outro estão na lista daqueles que, se praticam esta atividade sexual desta maneira, não herdarão o reino de Deus. Só que, diz o verso seguinte: tais fostes alguns de vós. Ou seja, dentro da igreja cristã primitiva, havia pessoas que eram ex-homossexuais. Tinham essas práticas. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, fostes santificados e justificados no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Deus é maravilhoso. Nós adoramos um Deus que recebe pessoas pecadoras das mais diversas tendências e os lava, os santifica e os purifica pelo Espírito Santo. Isso é lindo, maravilhoso. O ASN TV de hoje fica por aqui, mas você pode ter mais notícias e informações através do portal adventista.org em português e espanhol. Siga-nos também no Twitter, @IASD, e no facebook.com/agência ASN. Até semana que vem, um abraço!